A gente está aqui para apresentar hoje o relatório Vulnerabilidade à Erosão Costeira num trecho litorâneo da Vila de Jericoacoara. Né? Esse relatório é vinculado à atividade de campo feita pela disciplina Tópicos Especiais em Oceanografia 1, ministrada pelo professor Paulo Souza, e a equipe é formada pela Maria, o Antônio Wellington, o Igor e a Larissa. Essa atividade de campo foi feita no mês de julho. E para guiar essa apresentação, a gente vai apresentar aqui a introdução, os conceitos, objetivo do estudo, métodos, resultado, discussão, conclusão e as referências. Né? Isso que vai pautar, que pautou o nosso relatório e vai pautar a nossa apresentação. Então, na Vila de Jericoacoara, ela fica ali localizada na área de preservação ambiental, criada pelo Decreto 25.975 de 2000. Ela conta hoje com a área de 3.995 hectares. Fica no extremo oeste do Ceará, localizado a aproximadamente 290 quilômetros de Fortaleza. Conta aí com 12 comunidades que vivem da subsistência de pesca e agricultura. Então, hoje a gente se sabe que ela tem um grande apelo turístico, né? Então, focado nesse apelo turístico, que começou ali pela década de 80, quando o jornal The Washington Post fez uma matéria onde um de seus repórteres buscavam paraísos, né, desconhecidos pelo mundo, e ele encontrou Jericoacoara. Essa reportagem foi de 1987, né, e levou Jericoacoara a ser conhecida pelo mundo inicialmente. Então, pautado nisso e na questão da década do oceano que veio para trazer, a criar dados e cientificamente a questão da gestão consciente de oceanos e zona costeira, né, de Jericoacoara como terceiro parque nacional mais visitado do país, segundo o Ministério do Turismo no ano de 2021. A ocupação que aconteceu na zona costeira, né, a erosão natural que poderia e vem acontecendo, né, pautado nisso e na questão de se traçar perfis de atuações, né, e ter embasamento, e com isso voltado, relacionando também a década do oceano, né, a criação de medidas para uma gestão ou mitigação do, dessa problemática da vulnerabilidade. Bom, em relação ao objetivo do nosso trabalho, ele foi analisar a vulnerabilidade à erosão costeira dessa região, litorânea de Jericoacoara, e a partir de 11 indicadores que a gente determinou, onde cada um desses indicadores iriam indicar baixa, média ou alta vulnerabilidade à erosão costeira. E a partir da correlação desses 11 indicadores, a gente definiria que se cada setor estava com baixa vulnerabilidade, média vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade. Então, quando a gente vai para os métodos e a gente começa adentrando aqui aos setores, né, como a gente definiu esses setores, a gente classificou esses setores em zona um, zona de praia retilínea, zona 2, zona de dunas, setor 3, zona urbana, setor 4, zona rochosa e setor 5, zona de deflação. Nisso, a gente, para criar esse raciocínio, a gente fez uma linha de costa, né? A gente pegou aqui através do Google Earth a imagem de julho de 2022, onde ela tinha uma linha de costa, e a gente deu uma distância igual, tanto em direção ao mar quanto em direção ao continente, gerando assim uma linha transversal à costa de 400 metros. A partir daí a gente traçou nossos setores, né, delimitou verificando em campo onde seriam os limites, né, por meio de tecnologia GNSS em aplicativos de celular, conferiu esses pontos, adicionando QGIS e criou os nossos setores. Bom, para os métodos, a gente determinou 11 indicadores que foram analisados para cada setor, para determinar a vulnerabilidade baixa, vulnerabilidade moderada e a vulnerabilidade alta. Bom, em relação à largura de praia e à linha de costa, ambos foram feitos utilizando o Google Earth. A largura de praia, a gente fez a divisão, fez transectos que cortavam,
e mediam essa largura de praia com distância de 150 metros entre os transectos. E para fazer essa medição, a gente utilizou o final e o começo da faixa de praia como sendo a marca de água, até onde a maré alta chegava, e para o fim dessa largura de praia, a gente determinou o começo de vegetação, de zona urbana, de lagunas ou de morros. Em relação à linha de costa, para fazer a análise da sua evolução, foi feito os transectos também, de 2016 para 2019, de 2019 para 2022, utilizando imagens do Google Earth, foi feito os contornos de linha de costa de cada imagem, cada ano. E a partir daí, foi feita uma soma dos resultados das medidas de 2016 para 2019 de 2019 para 2022. E se a medição do transecto indicasse regressão, tinha valores negativos no cálculo. Se indicasse progradação, tinha valor positivo no cálculo. Aí, fazendo o somatório geral por cada setor desses transectos, a gente saberia, se desse negativo, que a evolução está em regressão, e se desse positivo, que a evolução está em progradação. E se desse praticamente zero, que a linha de costa estava estável. Em relação aos indicadores de elevação do terreno e presença de rios e ou desembocaduras, foram utilizadas imagens de satélite do Google Earth e alguns aplicativos de georreferenciamento. A metodologia utilizada para chegar à conclusão quanto à vulnerabilidade da elevação do terreno foi a altura de cada setor, e para a presença de rios e ou desembocaduras foi utilizada a medida da distância desses leitos de água da zona de estudo. Bom, para configuração ao largo e para vegetação, foi utilizado imagens retiradas do Google Earth e anotações feitas pela equipe em campo e as fotos georreferenciadas tiradas. Na configuração ao largo, a gente levou em consideração a presença de barreiras naturais, como promontórios rochosos, morros, planícies de abrasão, bancos de areia também, como uma barreira natural, e a gente usou isso para como considerar a diminuição da erosão, né, a partir dessas barreiras naturais. Para a vegetação, a gente levou em consideração vegetações densas e de grande porte e vegetação de gramínea ou nenhum tipo de vegetação. No caso da vegetação, ela vai atuar como fixador do sedimento, né, no solo, fixação do solo, para diminuir o transporte de sedimento e assim a erosão, vai atuar como barreira natural também e vai atuar na permeabilidade do solo. De obras de engenharia costeira, eles vão estar associados à presença de obras ou não, sendo vulnerabilidade baixa quando não há qualquer tipo de obra, moderada quando vai ter obras mais de pequeno porte, ou então vulnerabilidade alta quando há obras de grande porte associadas a obras de engenharia pesadas, né? Como, por exemplo, a gente pode citar os espigões. Quando a gente vai para o indicador de dunas, ele também está associado à presença ou não de dunas, né? Sendo considerado vulnerabilidade alta quando sem dunas, quando não há presença de dunas, moderada quando as dunas são espessas entre elas, esparsas, e vulnerabilidade baixa quando há presença de dunas. Quanto ao indicador de turismo associado pela equipe desse relatório, ele foi associado à vulnerabilidade alta quando há uma grande presença de visitantes, de turistas e constante, moderada quando há a presença desses visitantes turistas, mas ela em períodos específicos ou também quando não há rotas e demanda alta de turismo para determinada região, ou B, baixa, quando não há presença desse turismo, a presença é mínima e indireta. Quanto à taxa de ocupação, ela é regida pela área literalmente ocupada. Para isso a gente considera a área ocupada e a área útil, sendo a área útil a área
que pode ser ocupada. Por exemplo, nesse caso, se houvesse presença de rios, desembocaduras, lagos ou com algum tipo de corpo hídrico, essa área seria retraída da área total abrangente no setor. E o indicador de permeabilidade, que vai estar relacionado também à taxa de ocupação térmica construída sobre o solo. Assim, eles vão estar diretamente relacionados. Então, se eu tenho uma taxa de ocupação alta, eu vou ter uma vulnerabilidade alta para permeabilidade. Agora a gente entra na parte de resultados. Começando pelo setor 1 da zona de praia retilínea, a gente teve as seguintes classificações de vulnerabilidade para cada indicador. Em relação aos indicadores de posição de linha de costa e largura de praia, a vulnerabilidade foi considerada baixa. Em relação aos indicadores de presença de rios e ou desembocaduras e elevação do terreno, a vulnerabilidade foi considerada alta. Em relação à taxa de ocupação e permeabilidade do solo, a vulnerabilidade foi considerada baixa. Em relação a configurações ao largo e vegetação, vulnerabilidade alta. Obras de engenharia costeira e dunas, vulnerabilidade baixa. E o turismo foi considerado vulnerabilidade moderada. Se tratando dos indicadores, a partir da foto aqui, essas imagens do setor 1 de praia retilínea, a gente pode ver que por que foi considerado vulnerabilidade baixa, setor de largura de praia, linha de corte, porque dá para ver na foto que que a praia é extensa, pelas medidas feitas pelo Google, ela foi classificada como larga. A partir da imagem de satélite é possível perceber que tem uma desembocadura e é por isso a vulnerabilidade alta na região em relação à presença de rios e ou desembocaduras. E é possível perceber pelas imagens também que a praia ela tem uma característica plana. Então, a elevação do terreno foi constatada que ela é abaixo de 3 metros, e por isso que a vulnerabilidade também foi considerada alta. Ao lar, são vulnerabilidade alta, pois como a gente pôde ver, por ser uma praia plana, ela não apresenta natural. E no caso da vegetação, na linha da costa com a maré, não vegetação, apenas uma pequena área mais distante do mar, porém, a área ela não vai ter tanta influência, vulnerabilidade realmente da costa dessa região. Então, por isso, quanto à vegetação, ela foi considerada uma zona de vulnerabilidade alta. Quanto aos indicadores, taxa de ocupação, ela foi considerada baixa, já que não há ocupação, como a gente pode observar nas imagens, e consequentemente permeabilidade do solo também, o mesmo critério, considerado baixo. Para obras de engenharia, dunas foram consideradas baixo, obras de engenharia, porque obviamente, como a gente pode observar, não há esse tipo de obra, e dunas porque há a presença dessa duna na região. Para o turismo foi considerado moderado, tendo em vista que, apesar de ser uma área que não tem um foco muito grande de turista, essa área ainda recebe uma quantidade específica e parcial num determinado período do dia de turistas. Bom, em relação ao que é a zona de dunas, temos como vulnerabilidade alta a posição da linha de costa, a largura de praia, a desembocadura do terreno, e o turismo. Quanto a baixa, a gente tem taxa de ocupação, permeabilidade do solo, obras de engenharia costeira e dunas. Já em relação à vulnerabilidade moderada, a gente tem as configurações ao largo. Se tratando dos indicadores de largura de praia e de evolução de linha de costa, no setor 2, eles foram tidos como de alta vulnerabilidade, devido a ter sido percebido que a largura de praia é estreita, a partir do Google foi medido isso, e a evolução também foi retrogradação, então indica alta vulnerabilidade. Em relação ao indicador de presença de rios e ou desembocaduras, foi constatada a presença de uma laguna na região,
E por isso foi considerado uma vulnerabilidade alta, já que o ambiente lagunar ele é extremamente e como um todo. E a chamada terreno, apesar de haver a duna do polo, ao realizar a média entre pontos do setor, foi constatado que ainda continua abaixo de 3 metros. E por isso que a idade desse indicador é considerada alta. Quanto à configuração, ele foi considerado uma vulnerabilidade moderada, justamente pela parte duna, ela vai com um tipo de barreira natural, porém, por ser uma duna móvel, ela tem um transporte fácil de ser, por isso não é caracterizado como uma zona de vulnerabilidade baixa, né? E quanto à gestão, foi considerado uma zona de vulnerabilidade, pois assim como o setor 1, apesar de ter perdas de vegetação, essa vegetação em períodos de chuva, e elas não têm uma proteção aerocosteira. Para o setor 2, mais uma vez, a taxa de ocupação foi considerada como vulnerabilidade baixa, por não existir ocupação na área, e a permeabilidade do solo associada a essa ocupação também foi considerada baixa. Para obras de engenharia costeira também baixo, já que não há esse tipo de obras no setor estudado. Para dunas, considerado baixo, já que é a área do setor de dunas e a área onde fica localizada a duna do pôr do sol. E para o indicador de turismo foi considerado vulnerabilidade alta, tendo em vista que a demanda de turistas nessa região é alta durante todo o dia, com um pico de visitantes no entardecer para visualização do pôr do sol. No setor 3, zona urbana, a posição da linha da costa, largura de praia foram considerados vulnerabilidade alta. Presença de rio, desembocaduras, vulnerabilidade baixa. Elevação do terreno, taxa de ocupação, permeabilidade do solo, configurações ao largo, vegetação foram consideradas vulnerabilidade alta. Obras de engenharia costeira, vulnerabilidade moderada. Dunas e turismo, vulnerabilidade alta. Se tratando de largura de praia e linha de costa no setor 3, que é o setor de zona urbana, tanto apresentou retrogradação da linha de costa, como estreita largura de praia a partir das medições do Google Earth. Então, ambos apresentou vulnerabilidade. Assim como os dois primeiros setores, no quesito de elevação do terreno, a vulnerabilidade foi considerada alta, porque as médias de alguns pontos, da altitude de alguns pontos, também ficou abaixo de 3 metros. E em relação à presença de rios e ou desembocaduras, não foi encontrado nenhum do tipo e nem próximo dele, dentro da zona ou próximo da zona, e por isso a vulnerabilidade foi considerada baixa. Quanto às configurações ao largo, foi considerada vulnerabilidade alta por não ter nenhuma barreira natural, nenhuma presença de rocha ou banco de areia que diminuísse os processos de erosão. E a vegetação também foi considerada vulnerabilidade alta, pois a vegetação observada nessa região era somente vegetações artificiais. Para o setor 3, foi verificado a taxa de ocupação era alta, tendo em vista a quantidade para a região, né, observado através de geoprocessamento. Permeabilidade do solo, em consequência, também foi alta. Para obras de engenharia costeira moderada, tem visto obras de pequeno porte na região do setor. Para dunas, foi considerado vulnerabilidade alta, tendo em vista que não há dunas, ou seja, não há qualquer proteção na região. Para o turismo, também considerado alto, já que se trata da Vila de Jericoacoara propriamente dita, onde a demanda de turistas é maior na região de alta estação. Para o setor 4, que é uma zona rochosa, nós vamos ter posição da linha de costa, presença de rios ou desembocaduras, taxa de ocupação, permeabilidade do solo, configurações ao largo, engenharia costeira, para vulnerabilidade, largura de praia, elevação do terreno, dunas e turismo.
Para a vulnerabilidade alta, vamos ter a vegetação. Então, os 4, a vulnerabilidade foi considerada baixa. A largura a partir das medições do Google, apresentado como de média largura. Logo, a vulnerabilidade seria moderada. No setor 4, também foi encontrada a presença de rios e ou desembocaduras, nem dentro da zona, nem próximo a ela, e por isso a vulnerabilidade foi considerada baixa. Em relação à elevação do terreno, ela é considerada moderada, porque passa como uma zona de transição entre as praias mais planas, as zonas mais planas, e a zona de morro, que é o setor 5. Então, por conta disso, a altitude do terreno ficou entre 3 e 6. Para as configurações ao largo, foi considerada vulnerabilidade, justamente por como dá para ver nas imagens, né, a presença de planícies de abrasão e a presença de rochas já em erosão, né, mas elas diminuem de erosão costeira. E para a vegetação foi considerado vulnerabilidade alta, pois nessa região não há indícios de vegetação. Para o setor 4, para a taxa de ocupação, permeabilidade sólida, a vulnerabilidade é baixa, tendo em vista a inexistência de ocupação e, por consequência, a permeabilidade também não será afetada. Obras costeiras também baixas, tendo em vista que não há obras na região. Para dunas, moderado, tendo em vista que há pequena proteção de dunas mais esparsas a certa distância da linha de costa. Para o turismo, é considerado moderado, tendo em vista que há visitação de turistas, mas não na demanda menor. Ação. Vamos ter para vulnerabilidade ocupação, permissão, configuração e largo, obras de engenharia costeira e essas, no caso, são vulnerabilidade baixa. Para vulnerabilidade alta, vamos ter largura de praia e turismo. E para vulnerabilidade moderada, vegetação e Em relação à posição da linha de costa, o setor 5, que é a zona de deflação, ele apresentou estável. Então, por vulnerabilidade foi considerada baixa. Em relação à largura de praia, a partir da medição do Google Earth, foi de vulnerabilidade alta. No setor 5 também não foi encontrada a presença de rios e a vulnerabilidade baixa. Em relação à elevação do terreno, por conter um morro nesse setor, a sua elevação foi considerada alta, mesmo que tirada a média da zona mais baixa. Presença do morro, que é uma barreira natural, e pela presença de inúmeras rochas, né, uma zona composta basicamente por processo de erosão. E quanto à vegetação, vamos ter uma vulnerabilidade moderada, pois o morro é composto por vegetação de gramínea, não sendo uma vegetação densa ou de grande porte, mas ainda assim sendo uma vegetação que diminui a vulnerabilidade. Para a taxa de ocupação, permeabilidade do solo e obras de engenharia, vulnerabilidade baixa. A taxa de ocupação, por não existir ocupação, permeabilidade como consequência da taxa de ocupação e obras de engenharia costeira por não existir. Quanto ao indicador de dunas, foi considerado moderado por existir dunas mais esparsas e afastadas da costa. E quanto ao turismo, foi considerado alto, vulnerabilidade alta, tendo em vista que essa é a região onde fica localizado a Pedra Furada, que tem uma alta demanda de visitantes durante todo o dia, com o seu pico de visitantes no entardecer. Bom, com isso nós temos os indicadores, né, com relação à vulnerabilidade alta para cada setor. Setores com 8 a 11 indicadores de vulnerabilidade alta foi considerado uma zona de alta vulnerabilidade, de 5 a 7 considerado uma zona de vulnerabilidade moderada e de 1 a 4 foi considerado um setor de baixa vulnerabilidade. Então, de acordo com os resultados da primeira zona do setor 1, ao considerar todos os
os indicadores com alta vulnerabilidade, concluiu-se que o setor 1 apresenta uma baixa vulnerabilidade. O setor 2, que é o setor de dunas, apresentou vulnerabilidade moderada, apesar de possuir uma duna como barreira natural e possuir turismo, que ajuda na compactação do solo e na impermeabilidade do solo. O setor 3 foi classificado como de alta vulnerabilidade, apresentando inclusive obras de defesa contra a erosão para amenizar os impactos da vulnerabilidade costeira. Além disso, ficam associados boa parte dos indicadores à ocupação antrópica. O setor 4 e 5 foi considerado setores de baixa vulnerabilidade, apresentando configurações de rochas e barreiras naturais, e a presença também de morros. Concluindo, em relação aos setores 1 e 2, a gente percebeu que teve uma engorda no setor 1 em relação à linha de costa e uma retrogradação no setor 2 também em relação à linha de costa, o que pode ter indicado um transporte sedimentado do setor 2 de dunas para o setor 1 de praia retilínea. Quanto ao setor 3, quase todos os indicadores apontaram para vulnerabilidade alta, sendo a maior parte deles influenciados pela ação antrópica, que o setor 3 é o setor de zona urbana. Já em relação aos setores 4 e 5, a vulnerabilidade apresentada foi baixa, o que pode ser resultado principalmente de sua configuração de costa, de rochas, mesmo com a presença de turismo. E são as nossas referências, e é isso, obrigado. O setor 3 foi classificado como de alta vulnerabilidade. Indicativo disso é o indicador de obras costeiras, né, com atuação classificado como vulnerabilidade alta, e associado a isso, os indicadores associados também à ocupação antrópica.